Olá investidores, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre o HGLG. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o CGHG Logística, que é o HGLG, os principais indicadores, os rendimentos, o portfólio, o preço justo, vou fazer uma análise gráfica e vou mostrar como comprar na prática. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, mas não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, o CGHG Logística, a sigla dele é HGLG, A cotação atual é em 169, o segmento de logística, então ele é de tijolo, ele possui imóveis mesmo, O dividendo a gente pode ver que é de quase 60 aí ao mês, dependendo um pouquinho do mês. E atualmente ele tem um pouquinho mais de 6% aí ao ano, Isso é interessante porque a gente sempre procura aí fundos que têm um rendimento maior que a renda fixa, A renda fixa está em 3%, então 6% ao ano é interessante. E como esperado, daqui a um ano, assim, por exemplo, vai chegar aí a 5% a Selic, então a renda fixa vai ficar em torno de 5% e 6% ainda é interessante. Liquidez tem 26 mil negociações diárias, então isso também é interessante. É um fundo que, se você acaba não gostando dele, você pode vender de maneira rápida, porque tem 26 mil negociações na Bolsa de Valores. O último rendimento foi de R$1, então isso é interessante ainda, O prazo de duração é indeterminado, então não tem prazo para esse fundo acabar. Isso é bem interessante porque a gente pode investir nele no decorrer do tempo, não precisando se preocupar com datas, Tem uma taxa de administração de 1% ao ano, é uma taxa interessante, Não é uma taxa tão alta, é uma taxa até baixa, se a gente for ver, Um fundo de gestão passiva normalmente tem 1% aí ao ano. Aqui a gente está falando de uma gestão ativa, de 1% ao ano é bem interessante, porque o gestor tem que olhar o portfólio ativamente, Ele tem que mudar o portfólio em alguns momentos. Olhando então para a gestão ativa, isso é bem interessante de ter uma taxa de administração de 1%, porque o gestor tem que trabalhar ativamente, Em alguns momentos ele vai ter que até vender algumas CRIs para conseguir um valor mais interessante aí do rendimento para o investidor, Ele possui 17 ativos, então isso é bem interessante. Se caso tiver um problema no ativo, ele vai se manter por causa dos outros, E tem 5 estados diferentes, então se por acaso algum estado tiver algum problema, os outros estados vão se manter, então isso é bem tranquilo. O vencimento do contrato, a maioria estão acima de 2025, cerca de 55% aí estão acima de 2025, isso é bem interessante também. A gente não precisa se preocupar tanto com o vencimento de contratos. Normalmente, quando se chega próximo aí dos vencimentos do contrato, o fundo tem uma certa desvalorização, então a gente só precisa se preocupar com isso em 2025. A data do IPO é em 2010, Então esse fundo aí já tem mais de 10 anos aí de história, E o gestor dele é a Credit Suisse. Bom, sobre os rendimentos a gente consegue ver aqui no começo que todos os fundos começam assim, Tem um rendimento um pouco menor, mas no primeiro mês ele já conseguiu 50 centavos, no segundo mês cerca de 25 e após isso ele tem se mantido sempre acima aqui dos 70 centavos. Isso é bem interessante, Só teve uma queda aqui no início do ano, E agora ele tem se mantido aí entre os 80 e 70 centavos. Isso é bem interessante. Sobre os contratos, como eu já comentei, em 2021 tem apenas 3% dos contratos que vão estar vencendo, em 2022 6%, em 2023 2%, em 2024 15% e em 2025 55%. Então é um fundo que vai demorar aí para ter que renovar alguns contratos, Isso é bem interessante. Em compensação, vai ser revisionado alguns contratos em 2022, Então tem aí 38% dos contratos que podem ser revisionados aí, aumentando ou diminuindo a renda aí do fundo. Vai depender do tipo de imóvel, de como tiver o mercado naquele momento. Então 2022 também é um ano que a gente tem que ficar atento a esse fundo. Quanto à carteira desse fundo, a gente pode ver que tem a maior parte aí em imóveis, Tem uma pequena parte em FII também, uma parte menor em CRI e também em renda fixa, Então isso é interessante porque se caso esse fundo tiver algum problema, ele pode vender uma quantia de FIIs ou uma quantia de CRIs para se manter e para manter um bom rendimento para o investidor. Isso é bem importante ter as informações, E também tem uma parte bem segura aqui em renda fixa,
Logicamente que a gente tem uma parte aqui mais segura ainda, que é a parte de imóveis, isso é bem interessante. Quanto aos ativos, a gente pode ver que tem alguns ativos, né? Os principais a gente pode ver aqui no caso da Volkswagen, né? Na Volkswagen aqui ocupa 20% aí do patrimônio e da receita, né? Desse fundo. No caso, a Volkswagen a gente pode ver aqui que fica localizada em Vinhedo, né? E depois a gente tem outros que ocupam até 10%. E depois a gente tem alguns que estão diminuindo um pouquinho a porcentagem, como em Uberlândia, em Betim, né? E a gente consegue ver aqui que Uberlândia, no caso, seria aí as lojas americanas, né? Em Betim a gente consegue ver aqui também tem 10%, né? Se a gente analisar o modelo de Gordon, a gente vai ver que os dividendos foi cerca de R$11 aí por ano. A taxa Selic eu utilizei de 6%. O valor justo seria de R$187, né? Como esse fundo está valendo 170, ainda tem aí uma diferença interessante. Então, se esse fundo estiver valendo menos de R$187, é interessante investir pensando nos dividendos atuais. E olhando aqui graficamente, a gente consegue ver que no último ano, né, nos últimos meses aí, ele teve uma queda. Isso é bem interessante para a gente começar a investir, né? Ele tem aqui uma resistência em 180, então vai demorar alguns dias para ultrapassar os 180. Aqui o 172 é a mesma coisa, né? Aqui próximo a 170 também existe uma resistência. E aqui a gente pode ver que ele não vai demorar para cair dos 188, 168, 160, aqui deve ser 166 mais ou menos, né? Então vai ser difícil ele cair abaixo de 166. Se a gente comprar abaixo de 166 vai ser mais interessante, mas vai demorar alguns dias aí para cair, tá? Então, olhando assim, como ele vai se manter alguns dias, eu acho interessante eu estar comprando nesse momento, né? Que está em 169, né? Apesar que 170 vai demorar um pouquinho para subir, né? Mas é isso, então vai realizar a compra, que eu achei que é um fundo bem interessante. Porque eu já estou no site da Clear, eu já vim aqui em Swing Trade, né? Já escolhi aqui no menu Swing Trade, já cliquei aqui na guia, né? Criei uma nova guia e vou adicionar um novo ativo aqui embaixo. Vou digitar o nome do ativo como HGLG, já apareceu, vou clicar nele, vou clicar em adicionar ativo. Eu posso clicar nele e dar uma olhadinha aqui posso clicar aqui de novo. Vou poder ver a quantidade aqui de compras e de vendas que estão sendo realizadas nesse momento. Aqui eu posso colocar a quantidade que desejo comprar, só clicar em comprar e digitar minha assinatura digital. Vou clicar em enviar. E pronto, se eu vim aqui em ordens eu já consigo ver que comprei mais uma cota aí do HGLG. É isso, investidores, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.